E eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você, mas o título dessa devocional é Ninguém me ama, ninguém me quer. É isso aí, ó. Salmo número 23 começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparam-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pessoal, receber uma palavra como essa me faz lembrar uma vez que, cuidando de famílias, cuidando aí das pessoas, uma mulher chega para mim e diz assim: pastor, eu não aguento mais. Eu me divorciei, meu marido me abandonou para ficar com outra mulher, bem mais nova do que eu, gasta todo o dinheiro com ela, falta dinheiro aqui para casa, eu tive que sair para o mercado de trabalho, agora eu tenho que ser pai e mãe, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer acontecer, todo mundo acha que eu sou forte, mas eu não sou forte nada porque eu não aguento mais, ninguém cuida de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Dentro dessa história tão importante como dessa mulher, nos faz pensar se de fato ninguém nos ama, se de fato ninguém nos quer. Aqui nós vamos aprender com este salmo que de fato há quem nos ame, há quem nos queira. E tudo para que esse amar e esse querer seja alcançado, assim, vindo sobre as nossas vidas, todas as ações já foram feitas. E a gente pensa aqui nesse Salmo número 23, e a gente vai ver que Davi, né, quando escreveu essa poesia aqui, ele sabia exatamente do que ele estava falando, que por ser pastor de ovelhas, certamente ele sabia que o cuidado delas dependia totalmente dele. Mas como fazer com aquele rebanho grande, cada uma ali com a sua particularidade, cada um de nós com as nossas particularidades? Pois é, aqui nós vamos ver que Deus, Ele nos ama, Deus nos quer, Deus, Ele cuida da gente de uma maneira tão especial que aqui a exclamação é exatamente essa: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, nós só vamos ter esse suprimento, nós só teremos essa suficiência em Deus porque nós vamos ter a certeza de que Ele nos ama, de que Ele nos quer muito, porque Ele não vai deixar faltar nada para a gente. Todo suprimento básico para os filhos, Ele vai suprir. Quando Ele expressa na palavra que Ele não falharia, ainda que o amor de uma mãe pelo filho falhasse, é exatamente porque Ele sempre vai estar atentando para as nossas necessidades, para as nossas fragilidades. Por quê? Ele mesmo nos ensinou. Por que nós vamos estar inquietos com o que haveremos de comer, haveremos de vestir? Por quê? Porque aqui o suprimento vem. Outra coisa que a gente pensa no cuidado que Deus tem conosco. E aí a gente pode pensar assim: mas pastor, tudo isso está subjetivo, eu gostaria de ter alguma coisa ali mais palpável, mais tangível. Olha só, Deus, Ele sempre vai nos orientar. Como faz aqui: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia mansamente as águas de descanso. Ou seja, quer algo mais tranquilo do que isso, numa jornada, você ter esse cuidado, essa direção, ou seja, você não vai ficar perdido. Uma das coisas que o amor irracional, esse amor humano, esse amor egoísta que às vezes a gente canta em verso e prosa nos faz, é ficar perdido. Ele tira da gente a noção, ele rouba da gente o entendimento. Ou seja, a segurança que a gente precisa ter é na direção, na voz e na palavra daquele que cuida de nós. Outra coisa que aqui esse texto nos ensina, quando pensarmos assim: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, é saber que Deus, Ele vai nos proteger sempre. Olha só, quando diz aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Davi sabia que quando aquela ovelha que se desgarrava, ou aquelas ovelhas sendo conduzidas ali naqueles precipícios ali, elas estavam atentas à voz do pastor, de forma que ele dava o comando, e naquele vale de maior periculosidade, ali naquele vale ali de maior tensão, elas caminhavam. Ainda porque, ainda que elas olhassem para baixo, elas ainda tinham seus ouvidos ali, atento à voz do seu pastor, que daria a direção. E elas sabiam também, elas podiam ter a certeza de que, pelo ensinamento que sempre receberam, o pastor sempre estaria junto do rebanho. Ou seja, não era possível que um lobo ali entrasse sem que tivesse a figura do pastor. Ou seja, o lobo, para entrar ali sabendo que tinha um pastor, ele ia comprar uma briga muito severa e que ele ia levar tinta com isso. Então, saiba, o seu pastor está sempre perto de você. Talvez, como no caso da mulher que eu disse aqui no início, o marido falhou, mas o Supremo Pastor não falhou. Ela conduzindo seus filhos, os meninos ali se reabilitando na vida, se recuperando, sendo cuidado, provisões de todos os lados. E ela começa então a entender que ela começou a ter a proteção de Deus, ela viveu e experienciou essa condição de ser guardada pelo Senhor. Algo que é muito importante a gente pensar aqui também sobre esse texto é que Deus, Ele sendo o nosso pastor, por nos amar e por nos querer muito, ninguém me ama, ninguém me quer, Deus nos quer, Deus nos ama e Ele vai trazer para a gente esse sentido de relacionamento, de amizade com a gente. Quando a palavra do Senhor nos diz lá, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Ou seja, Deus, Ele se preocupa em se relacionar conosco como amigo, para ter essa liberdade, porque o amigo é aquele que diz para o outro, olha assim, ó, tem uma meleca aí no seu nariz. Ele te livra dessas vergonhas. Olha, sua braguilha está aberta. Aí você vai e aperta, não é assim? O amigo fala essas coisas para a gente. Porque tem liberdade. O amigo, ele está próximo, ele se preocupa conosco. E é esse sentido de amizade que aqui o texto nos diz. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice se transborda. Isso está mostrando aqui que esse antigo costume revelava, de fato, uma aliança forte de amizade, uma aliança forte de parceria entre esses povos. Assim como, por exemplo, hoje a gente convida para a nossa casa quem é íntimo, quem é amigo, não é? Sabe quando a gente usa essa expressão, fulano, cicrano, eles são da cozinha lá de casa? É exatamente por isso, porque Deus quer ser da sua cozinha, Deus quer que você seja da cozinha dele. Então é importante que você pense que há quem te ame e há quem te queira, sim, Senhor, sim, Senhora. E outra coisa, para a gente encerrar aqui, saiba que Deus, Ele vai sempre agir com bondade e com misericórdia com os seus filhos. Quando diz, certamente, a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida. Aqui, Jesus, lá no Evangelho de Marcos, diz, mas disse-lhes, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Eu lembro aqui, quando eu cito esse texto, daquele endemoniado gadareno. Ele manda voltar para casa, ele manda voltar para os seus, ou seja, ele agiu de bondade, ele restitui aquilo que se perdeu. Então, quando Deus age de bondade, Ele está mostrando para nós que esse bom, Ele nos ensina extremamente ali, de uma forma tão profunda, o quanto que Ele nos ama e quanto que Ele nos quer. Porque senão, Ele poderia ter alguns limites, não é verdade? Mas esses limites, quando nós os vivemos, é porque nós os colocamos, porque nós nos fechamos, porque nós viramos as costas para Deus. Então, por isso que, nesse dia, eu quero te desafiar a conhecer esse Deus que te ama, esse Deus que te quer. Talvez você vá fazer uma oração comigo agora, em concordância, mas ainda assim eu quero te desafiar a fazer uma oração
ainda que silenciosa, onde você esteja, seja num quarto de hotel, num quarto de casa, na sala, num escritório, não importa, mas que você peça para Deus para entender, conhecer a dimensão, a profundidade, a extensão, a largura, o comprimento desse amor com que Ele nos atraiu. Amém? Então, seja amado e amada do Pai nesse dia, em nome de Jesus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.